que é mais importante na nossa vida, afinal? Relacionamento. Com quem? Com Deus. Relacionamento com Deus, né? Porque na nossa vida, tudo gira em torno do relacionamento. E nós estamos aqui hoje para nos relacionar com você. Ei, queridos, eu sou a Grazi. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? Aqui no canal Gratidão e Graça, porque nós somos gratos por esse dia que o Papai nos deu. Amém. Nós somos gratos por nossa comunhão, porque nós estamos aqui para estar em comunhão, mesmo distante. E eu quero aproveitar essa semana para agradecer, porque nós completamos aí o número de 200 inscritos no canal, que parece pouco para alguns, mas para nós é tanto, porque cada vida é preciosa demais para nós. Quando nós começamos esse projeto, a gente falava assim, olha, se uma pessoa for alimentado desse conteúdo, desse bate-papo, já estamos agradecidos, porque nós estamos sendo alimentados, porque cada vez que a gente está aqui, a gente está aprendendo. E se uma pessoa, se fizer diferença na vida de uma vida, meu Deus, é uma vida. E nós queremos aproveitar esse momento para dizer que a sua vida é muito preciosa para nós. Nós não estamos aqui só para bater papo, para aparecer. Nós estamos aqui para aprender e para aprender com vocês também. Porque por mais que não pareça, há uma troca. Há uma troca porque toda conversa, todo bate-papo, Deus tem falado no nosso coração, Deus tem trazido novidades para a nossa vida. E nós não somos perfeitos, nós temos muitas falhas, Deus tem trabalhado em muitas delas, assim como vocês. Nós não somos dignos de estar falando a palavra de Deus, porque ninguém é digno de viver as dádivas dele, mas é pela graça dele que nós estamos aqui. Gratidão a Deus pela graça de estarmos aqui, não só nós, mas você também junto com a gente. Por isso, muito obrigada por você que está conosco, pelos comentários. Nós sentimos a presença de você. E quando a gente está aqui, senta aqui para fazer esse conteúdo, Deus já está trazendo algo, não só para nós, mas para vocês também. Então não é por acaso que você está aqui nesse momento assistindo esse conteúdo. Não é por acaso que Deus tem trazido ao seu coração o desejo de estar mais perto dele. E é por isso que a gente vai falar de relacionamento com Deus, um assunto que eu amo falar, é um assunto que eu estou aprendendo muito. Eu estou aprendendo que nada é mais importante que isso. Ministério, família, igreja, com I minúsculo, ou até com I maiúsculo, porque não existe igreja, nem igreja física, sem o relacionamento com Deus. E é muito perigoso a gente confundir obra com relacionar-se. Vamos trazer à tona isso? Falar disso, dessa importância? Relacionamento com Deus, né? E que exemplo a gente podia trazer, né? A gente ficou pensando um pouco, um exemplo bíblico, e quem melhor aqui para a gente trazer do que Abraão, né? Conhecido pela fé, né? O nome Abraão significa pai de muitos. Então, foi um homem que foi identificado ali por Deus com um coração puro, com seus erros, com seus problemas, como todos nós, mas que o Senhor viu nele um coração puro. Então, a vida de Abraão, primeiramente, ele foi tirado da sua parentela. Eu vou ler aqui em Gênesis 12, do 1 ao 3, que fala o primeiro contato ali que ele teve, que a Bíblia registra de Deus ali fazendo uma promessa para Abraão. Ora, Senhor, disse a Abraão, era o nome dele anterior, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa.
E às vezes nós recebemos promessas de Deus e a gente não guarda. A gente não tem isso no nosso coração. E o que o Abraão fez? Ele guardou no coração dele a promessa que Deus tinha feito para ele. Continuando, Deus prometeu um filho para Abraão. E disse para ele, olha, a sua descendência vai ser maior, vai ser incontável como as estrelas do céu, como a areia da praia. E Abraão, naquele momento, ele entendeu aquela promessa para ele, mas começou a demorar. E ele tomou algumas decisões ali, né? A sua esposa falou, não, tem um filho aqui com a minha serva. E Deus falou para ele, olha, ok, mas não é o filho da promessa que eu dei para você. E posteriormente, quando eles já estavam muito avançados em idade, veio o filho da promessa, que foi Isaac. Então, o que a gente queria trazer para vocês aqui, aproveitando um pouco da história de Abraão, é trazer 4 pontos aqui que vão ajudar a gente a ter esse relacionamento com Deus, porque relacionar é a gente conviver, mas ao mesmo tempo a gente respeitar o ponto de vista, ou a forma que cada um tem de uma determinada situação. Então a gente vai trazer 4 pontos aqui que a gente entende que podem ajudar olhando a perspectiva do que aconteceu com Abraão. Então o primeiro ponto é, Deus não tem pressa. O que é o tempo para Deus, né? Ele não tem pressa. Então aqui, a partir do momento em que Abraão recebeu a promessa de um filho até isso acontecer, passaram ali 40 anos. Então, como eu falei, no meio do caminho, Sara, sua mulher, falou, não, toma aqui a minha serva. Ele achou um jeito ali de burlar, vamos dizer assim, o que Deus havia prometido para ele efetivamente, né? Mas o que aconteceu? Conta que nem todo mundo conhece essa história. Não, ele teve o filho, né, com Agar, que era a serva lá da esposa, e ele teve um filho chamado Ismael. Só que, quando efetivamente a promessa foi cumprida e Sara teve o filho, chamado Isaac, elas começaram a entrar em conflito. Porque, bom, agora chegou o filho da promessa, mas eu tenho esse outro filho aqui que não é o filho da promessa, até que Abraão se viu ali numa situação que mandou eles saírem ali do convívio dele e eles foram morar em outro lugar. Mas, assim, era um problema que podia ter sido evitado. Então aqui, quando a gente fala, Deus não tem pressa, espere, não tome atalhos, não tente, né, inventar ou criar situações onde você não perguntou para Deus se aquilo ali era a solução que ele está dando para você, porque às vezes a gente tem uma promessa e a gente fala assim, tudo bem, tem essa promessa, mas está demorando, e aí você cria na sua cabeça uma situação para você tentar atender aquilo ali que Deus tem para você, mas que na verdade não era aquele o propósito que ele tinha, né? Então, por exemplo, nesse caso, ok, Abraão teve um filho, né? Ismael nasceu, mas Sara, olhando para aquilo ali, falou assim, mas eu não fiz parte disso. E ela deve ter sentido ali no coração dela assim, não era para isso ter acontecido dessa maneira, ou seja, não era essa a promessa de Deus. Então, assim, muitos problemas podem ser evitados se a gente colocar tudo na mão de Deus e entender qual é a vontade dele. A gente costuma falar, né? O melhor lugar que você pode estar é no centro da vontade de Deus. Então, quando você está no centro da vontade de Deus, eventualmente você só vai tomar decisões coordenadas com a vontade de Deus que tem na sua vida. Então, esse relacionamento é importante, porque quando você está se relacionando com Deus, coloca no meu coração o que eu estou para fazer. O Espírito Santo te responde, ele toca no seu coração e diz, vai por aqui, vai por ali. Agora, quando você olha assim e diz, não, eu posso resolver aqui do meu jeito, não sai do jeito que Deus tinha programado para você e, de uma certa forma, você acaba se arrependendo daquilo, né? Porque Deus ele já tem um planejamento de tudo. Como, quando. Então, quando a gente pega um atalho, a gente sai.
sai da vontade dele e ele não aceita. Porque ele quer que seja feito como ele determina, porque é o correto. Porque no final é aonde a gente vai chegar, é que importa. Não o processo ali. A gente pensa muito no processo da vida, né? A gente pensa muito no hoje, no que eu estou fazendo hoje. Porque vai levar ao final. Mas o importante é o final. E é o final que Deus tem, é que vai conduzir para o caminho que Ele espera. Qual o propósito, né, que Deus tem? Hoje, por exemplo, eu vejo pessoas que falam assim, eu não vou ter filho porque a situação está muito difícil. Né? Então, você não está pensando na sua descendência, nas suas próximas gerações. O olhar de Deus é lá na frente. Ele não está preocupado se hoje a situação financeira está boa ou está ruim. Se Ele quiser te dar um filho, né, e for do propósito dele, o seu pensamento tem que ser: Deus, ele vai me dar condições. Eu outro dia estava falando, a gente brincou. Muita gente fala assim, Deus, a gente vai colocar mais água no feijão. Não. Deus vai te dar mais feijão. Não mais água pra você botar no feijão. Ele vai te dar mais feijão para você seguir aquilo ali. E lá na frente, talvez no final da sua vida, quando você vê seu filho grande ou você já está com netos, você olha para trás e fala: uau, tudo isso valeu a pena. Agora eu entendo o propósito de Deus. Muitas vezes murmuramos, reclamamos e não entendemos, mas no momento certo Ele traz pra gente esse reconhecimento. A gente fala assim: Deus, obrigado, eu não entendia. E, de novo, Deus não tem pressa. Ele não está focado no hoje, ele está focado no futuro, nas nossas gerações, o que está para acontecer lá para frente. O plano dele é perfeito. E por falar em relacionamento, uma coisa que chama muito a minha atenção é o livre-arbítrio. Porque só existe relacionamento porque a gente tem o livre-arbítrio. Porque se a gente fosse feito daquele jeitinho assim, olha, é para isso que você foi criado, você vai por aqui, faz isso, você chega lá, com uma receitinha de bolo. Não existiria a necessidade de relacionamento, porque era só você seguir. Mas por que nós somos seres altamente relacionais? Porque nós temos o livre-arbítrio. O que significa? O poder de escolha. E quando nós temos o poder de escolha, quando nós temos o livre-arbítrio, a gente precisa de direção para tomar nossas decisões. Afinal de contas, tem um mundo que se apresenta para nós de opções. Então, a gente precisa de quê? De relacionamento com Deus, para que a gente possa entender qual é a vontade dele para a nossa vida, para que a gente possa caminhar no propósito que ele tem para nós e não desviar dele. Por isso que a gente precisa se relacionar com ele. E não só com ele, a gente precisa se relacionar com o outro. Porque ninguém caminha totalmente sozinho. A gente às vezes vai ter aquela pessoa que vai falar para você aquela palavra vinda de Deus, para que você entenda qual o direcionamento que você tem que tomar. A Bíblia, ela é a chave para a gente se conduzir ante a vida, entendendo o fruto do Espírito, entendendo os mandamentos. Então ali a gente vai pensar o quê? O que é lícito, o que me convém, conhece mais Deus, conhece o que agrada a Deus. Então nós ali já temos ali um grande direcionamento de condução de vida. E o relacionamento com Deus é que vai trazer para nossas vidas a luz da palavra, a luz que vai nos permitir enxergar e viver a palavra. Porque muita gente conhece a Bíblia de início ao fim, mas não pratica. Porque não tem relacionamento com Deus. Só é um conhecedor da Bíblia. Ser um conhecedor da Bíblia apenas não traz para a gente a condução de vida. E é importante conhecermos a Bíblia, mas é fundamental que haja um relacionamento com Deus, para que a luz venha sobre nós. E andando embaixo da luz, sob a luz, nós não tropeçamos, nós não caímos, porque quando você anda na escuridão, você cai, você se machuca. E quando a gente anda sob a luz, ainda que a gente tenha um socorro,
a gente consegue enxergar o nosso socorro, que o nosso socorro vem dele. Amém. Vamos para o ponto número 2? Vamos lá. Muito bom. O Senhor recompensa a nossa obediência. Um segundo momento marcante na vida de Abraão foi depois que ele teve Isaac e Deus fala para ele: Abraão, pega o seu filho amado, o seu único filho, e vai e entrega ele para mim como sacrifício. Então você imagina ali a situação de um pai que lutou ali, né? Recebeu uma promessa, lutou durante muito tempo, a promessa foi cumprida e ele recebe de Deus dizendo: olha, entrega seu filho agora para mim em sacrifício. O que Deus estava testando ali? Ele estava testando a obediência de Abraão. Ele queria, né, que Abraão provasse a obediência dele. Ou seja, quantos de nós pode dizer que entregaria um filho, né? E ali Abraão, ele confiou que mesmo se acontecesse ali, ele consumasse o sacrifício, Deus, ele poderia ressuscitar o filho dele. Por quê? Porque foi feita uma promessa lá atrás de que na descendência dele haveriam muitas pessoas, né? Ele teria uma descendência gigante. E ele confiou nisso. Então, e para quem não conhece a história, no momento em que ele estava lá já pronto para poder fazer o sacrifício, um anjo apareceu e disse: Abraão, não é necessário, a sua obediência está provada. E apareceu lá um cordeiro, ele pegou aquele cordeiro e usou ali em sacrifício naquele momento. Então, assim, o Senhor recompensa a nossa obediência, né? Sermos fiéis a Deus, mesmo quando tudo ou quando todos estão direcionando para um caminho diferente, a gente precisa entender qual é o caminho que Deus quer para mim. O que o mundo me mostra e o que Deus está me mostrando. Porque tudo que passa aqui, tudo que a gente vive aqui é passageiro, né? Mas as coisas de Deus são eternas. Então, quando a gente olha para Deus e coloca a nossa obediência nas mãos dele, a gente diz para ele: Senhor, não me importa o que o mundo me diz, não importa o que as pessoas acham que é o correto ou não, principalmente hoje em dia, eu coloco a minha vida nas tuas mãos e assim, eu quero te obedecer. É o que o Senhor coloca no meu coração, não o que eu acho que eu quero. Como você falou, relacionamento é isso, é a gente estar ali junto, entendendo qual é a vontade dele. Então, nesse ponto aqui, nesse segundo ponto, Abraão mostrou obediência e recebeu a recompensa dele, né? Não precisou sacrificar o filho, ele foi grandemente abençoado, seguiu a vida dele e todas as promessas que Deus fez para ele foram cumpridas. Porque, na verdade, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão, né? Deus queria a obediência de Abraão. Ele não queria Isaac. Não era sacrifício, provar, né? Abraão. E a gente precisa confiar, né? A questão é que a obediência está conectada com a palavra confiar. Ponto 3. Deus nunca se esquece de você. A gente falou no começo, né, que antes de Isaac nascer, Abraão teve um filho com Agar, que era serva da sua esposa, e teve um filho chamado Ismael. E num determinado momento, Agar e Ismael foram expulsos daquele local, né? Como se eles tivessem que seguir a vida deles em outra localidade. E eles se viram ali no meio do deserto em situações difíceis, né? E Agar orou a Deus. Ela pediu a Deus: Deus, não deixa a gente morrer aqui. Não deixa o meu filho perecer. E ela viu um anjo ali que mostrou para ela ali um local onde ela poderia beber água, né? Eles estavam com muita sede e fez uma promessa também para eles ali. Então, Deus, mesmo quando, né, às vezes a gente está falando, Abraão, a história de Abraão, Isaac, né, Jacó, a descendência dele, mas assim, Deus, ele ama cada um de nós, ele cuida de cada um de nós. Então, assim, nessa situação aqui que a gente está pegando, né, muitas pessoas podem falar assim, mas o que aconteceu e por quê? Quem somos nós para poder questionar a vontade de Deus, a soberania dele, né, nesse acontecimento? Mas o que acontece
ele não esqueceu de Ismael, ele não esqueceu de Agar, ele não abandonou. Então, assim, aqui vai uma mensagem para aquelas pessoas que muitas vezes olham para si, olham para sua família e falam assim, não, o fulano que é o correto, o fulano que é o certo, o fulano que vai trazer uma descendência, eu sou a ovelha negra da família, vamos dizer assim, que era um pouco o caso aqui. E Deus está dizendo para você agora, não, eu não me esqueci de você. Né? Existe também um propósito na sua vida, existe um plano na sua vida. Então a gente também às vezes precisa parar de ficar olhar meio que esse complexo, a gente fala complexo de cachorro vira-lata, de não se achar merecedor e reconhecer em Deus a graça dele para nossa vida, reconhecer que ele também tem um plano para nossa vida e nos colocarmos no lugar que Deus tem para a gente também, porque ele não quer que vivamos uma vida alheia, na sarjeta, às margens da vida plena que ele tem pra gente. Então, assim, se você se sente assim também, você tem direito, né? Deus prometeu para todos. Ele não prometeu para A, para B ou para C. Para todos que abrirem o seu coração e colocar ele em primeiro lugar. Então, ele não se esquece de você, mas você precisa abrir o seu coração para ele. Então, é aqui que a gente tem que entender que depende de uma atitude nossa para a gente mudar o nosso destino, mudar o nosso futuro. E o ponto número 4, o Senhor cumpre o que promete. Tomando Abraão como exemplo, ele foi tirado da sua parentela, Deus fez uma promessa para ele, ele não teve uma vida tranquila, fácil, ele passou por processos, passou por dificuldades, enfrentou desafios, mas ele venceu, porque ele obedeceu a Deus, porque ele confiou, porque ele entendeu que o que Deus promete, ele não esquece, ele não volta atrás, e ele cumpre o que promete. No final, ele recebeu lá as bênçãos prometidas e a descendência do povo israelita saiu dele. A descendência de Jesus Cristo, que foi o Deus encarnado, saiu dele. Então, assim, de novo, Deus, ele não está com pressa. Ele quer a nossa obediência e ele não esquece da gente. Então, assim como Abraão fez, que a gente possa confiar, acreditar que ele tem um propósito na nossa vida e ele quer cumprir o melhor dele para a nossa vida também. E se você está se perguntando agora, como eu faço para me relacionar com Deus? É muito fácil. Ele está aí, nesse momento, pertinho de você, querendo conversar com você, querendo falar com você. De onde você estiver, o que você estiver fazendo, você pode estar ali com um pensamento, falando com Ele, conversando com Ele, as suas dores, as suas feridas, o que você está precisando. E vai conversando. Ah, mas eu não escuto nada. Conversa é escutar, é falar com o outro. Aí você vai ver que com o tempo, só falando, você vai começar a ouvir também. Ele vai falar no teu coração. Ele vai trazer coisas ao seu coração. Ele vai revelar coisas para a sua vida. E algumas vezes, antes de acontecer algo, você vai ter aquele sentimento que ele vai falar para você, eu vou trazer isso para você. E aquilo vai acontecer. São coisas simples, são desejos simples. Às vezes é um mimo que ele faz pra gente. Tanta coisa que a gente pode falar, mas a gente não consegue falar aqui, porque já tem um conteúdo já bastante extenso. Quem sabe depois a gente faz um outro vídeo falando um pouco desse relacionamento com Deus, de como Ele nos ama, de como às vezes até Ele nos mima. Ele não gosta de ver nossa tristeza. É muito amor. É muito amor, é um amor de pai para filhos. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, pessoal.